Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram as crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Só por ti, Jesus, quero me como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, só em ti, Jesus, quero me derramar. Que queima no altar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, nem mesmo na dor, até seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Vai se colocando diante do Senhor e dizendo a Ele: só por ti. Só por ti, Jesus. Só por ti, Senhor Jesus. Eu quero alcançar tudo que me for permitido, Senhor Jesus, para eu ser o que o Senhor quer que eu seja. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Amém? Hoje nós cantamos um refrão lindo no Salmo responsorial, que é pedindo a Deus a graça de um coração puro. Isso me fez lembrar as bem-aventuranças, quando Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E o Evangelho de hoje fala de criança, que tem um simbólico de pureza. A criança, claro, já temos crianças traumatizadas, mas vamos pegar
o simbólico que Jesus quis usar no Evangelho de hoje. A criança enquanto uma história ainda a ser escrita. Não há nada mais nobre do que ser pai e mãe. Você sabe que eu, por exemplo, na minha condição de sacerdote, por mais que eu queira saber o que é amar, eu tenho o risco de recorrer sem saber o que realmente era amar. Sabe quando você ama de verdade? Quando você vê o rosto de um filho pela primeira vez. Ali você soube o que é amar. Deus lhe deu a oportunidade de construir uma história que não era mais a sua. A criança é a história que ainda pode vir. É a história que nós ainda podemos escrever. Toda vez que nós nos cansamos de como está o mundo, nós precisamos nos recordar que a esperança de mudança está justamente naqueles que estão chegando. A criança é um simbólico de vida nova. O recém-nascido é alguém que chegou ao mundo e que começará a receber as nossas influências. Assim como quando nós chegamos aqui também. Chegamos ao mundo e alguém nos ajudou a escrever aos poucos a nossa história. A nossa história é feita a muitas mãos. Claro que quando você começa a lembrar dos seus antepassados, você vai se recordar de muita gente que teve uma presença muito atuante. Alguns de nós foi a presença do pai, muitos de nós a presença de um avô, de uma avó, de um tio, de um irmão. Muitos foi a presença da mãe. O fato é que a sua história foi escrita a muitas mãos. Como é que você sabe quem escreveu a sua história? Quando no momento de quietude como você está aqui agora, e esta Eucaristia está nos favorecendo isso, você é capaz de lembrar as pessoas que foram importantes para você. E quando você se recorda, é natural que venha um sentimento. O que eu sinto quando eu me lembro do meu pai? O que eu sinto quando eu me lembro de minha mãe? De meus irmãos? Aí você vai passando um por um. Cada um de nós aqui tem um sentimento próprio por cada uma das pessoas que passou por nós. O que você sente quando lembra da sua professora? Se você quiser saber quem você é, você precisa necessariamente ressentir de vez em quando. Não no sentido de ter ressentimento, mas de saber o que cada pessoa deixou em você. Porque o que algumas pessoas deixaram em nós, nós precisamos definitivamente jogar fora. Cura é isso. No exemplo bonito que Jesus nos deu hoje, deixai vir as minhas crianças. Ele está nos lembrando isso. Que mesmo quando eu esteja adulto, eu preciso ter um coração purificado. Eu preciso ter um coração simplificado. Eu preciso ter um coração simplificado. Porque quando eu vivo na perspectiva de um coração simplificado,
eu não dou trabalho nem para mim nem para os outros. Minha gente, quando Jesus diz deixai vir a mim as criancinhas, Ele está fazendo referência ao ser humano que nós podemos ser, ainda que nós tenhamos 90 anos, purificados. O que é uma coisa pura? Aquela que passou pelo processo de ser, de se extrair tudo o que a poluía. Isso é tão possível que se pegarem um copo de água do rio Tietê, você teria coragem de beber? Mas você bebe quando vai a São Paulo. Se falasse para você assim, você teria coragem de tomar banho com a água do rio Tietê? Você bebe quando você vai a São Paulo, você toma. Sabe por quê? Depois que a água foi purificada, a gente não tem nem resquícios da história de poluição dela. É o que Deus faz com a gente. Às vezes eu chego aqui, eu sou um homem todo poluído pelos sentimentos ruins que trago dentro de mim, poluído pelas influências ruins que recebi ao longo da minha vida. Como dizíamos hoje de manhã, muita gente errou comigo e certamente muita gente errou com você. A criança é facilmente traumatizada, a psicologia nos ensina por quê. Ela não tem os filtros da defesa. A criança passa a sua infância inteira tentando ser aceita, tentando ser amada. E quando nós precisamos ser amados, nós não temos filtros, porque nós temos tanta necessidade da aprovação do outro, que nós vamos começar a prestar atenção, o que nós precisamos fazer para o outro gostar de nós. Mesmo que isso custe você nunca ser você. Por isso que depois a gente chama de imaturidade, viver para agradar os outros. Tem gente que passa uma vida inteira sem ser quem ela é, porque o único objetivo que ela tem na vida é ser aceita, ser amada, ser escolhida, porque tem tantos traumas na infância, que depois ela passa uma vida inteira pedindo perdão ao mundo, pedindo desculpas por existir. Quando Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, Ele está se referindo não só aos pequeninos, não, mas nós, que ao longo da vida optamos por viver as curas, que nos tornam simples, simplificados, sem problema, sabe aquela pessoa que não cria problema, sabe aquela pessoa que não cria dificuldade, é isso, são estes que Jesus está chamando, deixa vir, porque elas são o resultado do que Deus quer de nós. Minha gente, viver tem que ser soltar os pesos, e não o contrário. Viver tem que ser soltar os fardos. A gente não pode se acostumar com os fardos da alma. A gente não pode se acostumar com a poluição emocional. O que nos polui? O ódio, a mágoa, o ressentimento, que é um caminho. Quando eu sou ferido, eu tenho duas opções. Eu aprendo com o ferimento e vou fazer de tudo para não repetir com os outros o mesmo que fizeram comigo. Ou eu faço o caminho contrário. Eu vou me tornar uma pessoa rancorosa e vou fazer questão de magoar os que passarem pela minha vida, como uma forma de punir neles o que eu não posso punir com aqueles que fizeram mal a mim. Eu não quero isso. Eu quero ter um coração de criança.
Briga com uma criança agora. Daqui 10 minutos você volta. Não lembra. Não guarda. Briga com você agora. Volta daqui 10 minutos. Tá igual a história daquele homem que falou, né? Que existia uma diferença enorme entre a mulher dele e o cachorro. É horrível, mas eu vou contar. Eu escutei e vou contar para vocês também. Ele disse assim: olha, um dia eu entendi sobre a diferença que existia entre o meu cachorro e a minha mulher. Se eu trancar a minha mulher dentro do porta-mala e voltar 2 horas depois. Agora, se eu tranco o meu cachorro, se eu volto 2 horas depois, ele vai fazer uma festa quando me ver. O animal tem muito da criança. Você já viu cachorro magoado? Você já viu uma galinha magoada? Você já viu galinha brava? Magoada não. Você já viu uma vaca dando um coice porque você tirou o leite dela e ela achou aquilo injusto? Já viu uma vaca magoada? O único ser criado neste mundo que guarda mágoa somos nós. E não há nada que nos intoxica mais do que a mágoa, o ressentimento. Tranca seu marido no porta-mala para você ver. Ele achou que eu ia falar só dele. Tranca seu marido no porta-mala e volta 2 horas depois. Nós nos magoamos e fazemos questão de demonstrar. Eu sempre digo, dá um trabalho ficar de mal, não dá dentro de casa? Que às vezes você tem que fazer o esforço da cara feia para a pessoa. Aí de repente você esquece, aí está com... Dá um trabalho danado viver magoado. Mas nós fazemos questão de viver. A gente pesa o coração. A gente sai do estado original. Criança não guarda mágoa. Ela ainda não está programada de maneira estragada como nós muitas vezes estamos. Por isso Jesus colocou as crianças como referencial. Sejam como elas, esqueçam logo. Criança não remoe passado. Não tem jeito de remoer passado. Quem remoe passado somos nós. Você já viu galinha deprimida? Não tem. Chateada com o galo. Você já viu uma galinha chateada porque ela é crespa? Ah, eu queria ser branca, mas eu sou preta. Ah, eu queria ser preta, mas eu sou branca. Não tem. Só nós que arrumamos essas picuinhas. Só nós é que arrumamos motivozinhos para ficar de beicinho e perder um tempo precioso da vida. Oh, minha gente, como nós vivemos mal por bobagem. Como nós perdemos boa parte daquilo que nos foi dado como tempo. Não há nada mais precioso do que tempo. José Saramago, o grande escritor português, na última entrevista que ele deu na vida, uma repórter perguntou para ele: Saramago, o que você ainda gostaria de ganhar? Ganhou Nobel, ganhou todos os prêmios que a literatura pode oferecer a um grande escritor. O que você ainda gostaria de ganhar? Ele parou, pensou, olhou para ela e disse: tempo. Eu gostaria de ganhar tempo. Sim.
A nossa mágoa nos faz desperdiçar o tempo, porque ficamos magoados, a gente deixa de conversar, a gente deixa de se divertir, e depois quando aquela pessoa vai embora, aquela lembrança do tempo que a gente não falou, do tempo que a gente não esteve juntos, vai ficar martirizando dentro de nós, porque nós somos especialistas em culpa. Se tem uma coisa que a mágoa interior traz para dentro de nós, é a culpa, porque o diabo nunca vem sozinho, o diabo nunca joga uma semente só. Onde ele joga o rancor, ele joga a culpa, onde ele joga a mágoa, ele joga a tristeza. Tudo o que numa criança a gente não costuma ver, nós passamos uma vida inteira reproduzindo. Quando Jesus fala, deixai vir a mim, Ele está dizendo, venham, venham vocês que aprenderam a viver, venham vocês que descobriram que o tempo é a maior riqueza que nós podemos ter, venha você que não perdeu tempo com a mágoa, venha você que não perdeu tempo com a tristeza, venha você que não perdeu tempo com murmurar, venha você que aceitou logo que a vida é isso, que o que nós temos da vida é isso, essa beleza de tornar a vida uma coisa, um espetáculo maravilhoso vivido nas pequenas coisas, minha gente. Quando nós vivemos em estado de constante cura, a pureza chega, e a gente pensa 2, 3 vezes antes de arrumar um conflito, porque a gente sabe que no conflito a gente perde a paz. Não há nada melhor do que você conviver com uma pessoa que escolhe sempre a paz, que até perde a razão, não preciso ter razão. Quantas vezes na minha vida eu gerei um verdadeiro inferno porque eu quis ter razão. Quantas vezes você perdeu a paz porque você quis ter razão? Para quê? Que diferença faz? Tem pessoas que adoram uma discussão, a porta era azul, não era não, era verde. Para até de contar a história que estava contando antes para discutir a cor da porta. E você fica ali esperando eles decidir que cor que é a cor da porta. A história não rende. Está lá contando, inclusive naquele dia nós fomos lá. Você lembra bem que tinha uma porta verde lá? Não era verde, não era azul. Não, era verde. Que verde, você está doido? Era azul. Meia hora depois a gente volta e ainda não terminou a discussão da cor da porta, e a gente foi sem saber a história. O exemplo bobo de como muitas vezes nós queremos ter razão. Por quê? Não perca tempo com seus filhos. Toda e qualquer oportunidade esteja com eles. Tem babá, tem isso, tem aquilo. Mãe é mãe. Pai é pai. Escolha estar onde os seus olhos se acendem. Escolha estar onde o seu coração bate forte, que é isso que nos cura, minha gente. Quando nós escolhemos viver com leveza, a vida se torna terapêutica, e o Espírito Santo se utiliza de todas as realidades, de todas as pessoas para nos ajudar a entrar nesse estado de pureza que Jesus quer de nós. Quando nós nos dispomos a uma vida terapêutica, que é justamente entender a verdade, eu vou parar de querer ter razão, eu vou optar por ter paz. Eu estou arrumando confusão demais, eu estou pesada para mim, eu estou pesada para os outros, eu não quero mais isso. Eu não quero ficar murmurando o passado, eu não quero ficar lamentando os meus prejuízos. Não. Tem gente que coleciona cheque sem fundo, põe tudo na moldura.
Aí olha só para sentir a dorzinha de novo. É igual quando o namorado vai embora e você vai lá no perfil dele ver de novo. Só para sentir aquela dorzinha de novo. Pelo amor de Deus, foi embora, deixa aí. Às vezes não foi perda, foi livramento. Deixa embora. Há pessoas que só sabem viver remoendo. Já contei essa história, mas vou contar de novo. Uma vez no meu camarim, lá no Nordeste, chegou uma senhora que para passar na porta ela teve que fazer assim, ó, por causa do cabelo laqueado. É igual quando vai entrar uma poltrona, que você entra primeiro com os pés. Dava mais ou menos uns 2 metros de diâmetro o cabelo. Aqui só podia dormir pendurada, não tinha outro jeito. Amarradinha de arame, uma belezinha. Sabe aquela velhota toda maquiadinha, empinadinha assim. O homem é sempre mais caído. Já observou? Lá veio ele com a sua camisa polo, mais derrubadinho. E certamente era uns 10 anos mais novo que ela. A mulher danada, ela larga a gente para trás. Aí, eu achei tão bonitinho o casal que a minha reação foi imediatamente: que maravilha, como vai a senhora? Mais ou menos. Ai, minha gente, se tem uma coisa ruim, é quando você vai todo feliz cumprimentar uma pessoa e ela fala, mais ou menos. Aí, ela solta a pérola. O meu marido me traiu há mais de 35 anos. A voz da pessoa magoada, a gente reconhece de longe. Parece voz de fumante. Mas ela nunca fumou. É que a voz fica assim, ó. Que o beiço vai caindo, eu acho que as cordas vocais vão funcionar. Aí a minha reação, na hora que ela falou assim, há 35 anos ele me traiu. E o traiu é aquela sílaba longa, que vem arrastando as mágoas que estão morando lá no intestino grosso, passa pelo esôfago, passa pelo estômago, até chegar na boca. Aí eu olho para o velho. O velho não falou uma palavra. Ele só fez assim para mim. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, 35 anos, a senhora ainda lembra disso? A senhora precisa perdoar. Aí ele concordou. Aliás, ele entrou, ele não falou uma palavra. Ele foi embora sem eu saber como era a voz dele. Aí veio a pérola. Ela me olhou bem firme assim. Perdoar, eu já perdoei. Aí suspirou, porque geralmente um magoado suspira fundo. Mas eu não esqueço. Minha gente, quando você voltar para casa, você passa no matadouro que tiver na sua terra, compra uma cabeça de boi bem chifrudo e tenta dormir agarrada com essa cabeça, com esse chifre. É a mesma coisa. Durante 35 anos você vai para a cama com aquele homem que teve um deslize, ela resolveu perdoar. Que às vezes o pecado da traição durou 10 minutos. O velho estava arrependidíssimo. Eu imagino que aquele velho escutou ao longo da vida.
Se ele não se arrependeu do pecado, ele se arrependeu pela falação dela. E era um velhinho até bonitinho, dava uma meia sola ainda, coitado. Ele devia ter um remédio para acordar, um remédio para dormir, um remédio para a pressão funcionar, mas estava bonitinho ainda, arrumadinho, bem vestido. Minha gente, a mágoa tira o sono. Aí depois você se entope de Rivotril porque precisa dormir. Para de dormir, não sabe por quê. A melhor coisa é você perdoar. Perdoa. Eu perdoei porque era o homem da minha vida, ele teve um deslize de alguns minutos, a fidelidade dele foi muito maior ao longo da vida, vale a pena perdoar. Essa é uma decisão linda, sábia. Quando um homem precisa perdoar a mulher, quando a mulher precisa perdoar um homem, mas pelo amor de Deus, depois do perdão, não se fala mais do pecado. Sabe por quê? É assim que Deus nos trata. Se um dia você errar comigo, eu disser que te perdoei, mas de vez em quando eu olho para você e falo, mas você lembra, né? Perdoei coisa nenhuma. Onde há o perdão não há acusação. O acusador não é Deus. O acusador é o encardido. E eu não sirvo a esse bandido. Eu não sou servo dele. Onde o perdão chega, a mágoa vai embora. Você pode até decidir, não quero mais esse relacionamento. Foi ferido demais, foi machucado demais. É decisão sua. Eu não posso entrar no mérito da questão. Eu acho que terminar tem que ser namoro. Termina muito namoro, termina bastante namoro, para o casamento depois não precisar terminar. Não leve qualquer safado para dentro de casa para ser seu marido. Não leve. Dividir a vida é uma coisa muito séria. Não leve qualquer uma para ser sua esposa. Ela vai ser a mãe dos seus filhos. Presta atenção no que ela acredita. Presta atenção no que é valor para ela. Para você não condenar os seus filhos a ter uma mulher sem valor dentro de casa, que não preza pelos valores que são necessários para educar um filho. Porque a educação se dá a muitas mãos. Mas se você optar por perdoar, joga a mágoa fora. Mágoa adurece, apodrece. Ressentimento machuca. Relembrar o que passou não resolve absolutamente nada do passado. O passado, minha gente, só tem uma função na nossa vida: nos ensinar a não errar do mesmo jeito. Uma única função o passado tem: referencial para a gente não cair na mesma cilada. Porque se eu caio na mesma cilada, eu estou dando testemunho de que não aprendi com o meu erro. Sim, porque Deus me quer puro. Deixai vir a mim as criancinhas. Deixai vir a mim os que não retêm o passado. Deixai vir a mim os que não andam magoados. Mesmo porque, eu vou te falar uma coisa. A gente vai ficando velho, diminui naturalmente as pessoas ao nosso redor. Já observou isso? Não é, Luzia? Até com você está acontecendo isso. No início todo mundo bajulava Luzia Santiago, À medida que o tempo vai passando, olha o que aconteceu com Jesus. Não foi diferente. Ele entrou em Jerusalém no domingo, montado no burrinho, que hoje seria um Fiat Uno, 120 cavalos,
Jesus entrou em Jerusalém com um monte de gente batendo palmo para ele. E o burrinho achando que era para ele, coitado, que o burrinho era vaidoso. Tem testemunho do burro. O burro achou que tudo aquilo era para ele. Na mesma semana, a multidão foi reduzida a 12 pessoas. Aquela multidão foi reduzida a 12 pessoas. Acorda a Norma que ela está dormindo. Isso. Sai lá de Belo Horizonte, anda essa distância inteira para dormir no acampamento, Norma. Você tem que justificar pelo menos o preço da passagem. Olha só, a multidão na última ceia virou 12. No Calvário, 3. Foi assim com Jesus. Você acha que vai ser diferente comigo? Você acha que vai ser diferente com você? Ah, mas eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos, eu tenho meus bisnetos. Esquece. Esquece. Com o tempo a vida vai andando, seu neto vai morar longe, seu bisneto vai morar longe, seus filhos vão envelhecer também, os medos de hoje vão passar a ser deles também. Então prepare-se, porque vai chegar um tempo da sua vida que vão restar poucos. E se você for um velho chato, aborrecido, rancoroso, aí que não fica mesmo. Que Jesus era uma pessoa ótima. Restaram 3. Esse funil é natural, não é nenhum problema. É o funil do tempo. E está tudo certo. Eu tenho consciência de que a gente morre sozinho, mas eu quero morrer sozinho e feliz. Mesmo que tenha alguém segurando a nossa mão, nós vamos partir desta vida sozinhos. O Senhor do outro lado nos esperando e a gente precisando ir encontrá-lo. Mas deixa eu fazer essa pergunta: se hoje fosse a sua última ceia, quem seriam os 12 convidados? Não tem problema se você reconhecer que não tem muito parente, viu? Porque dependendo do parente, na última ceia você não desperdiça convite por conveniência. Você já viu criança ser falsa? Você já viu criança mentir? Por mais que você organize antes de chegar na casa da vizinha, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, ele vai lá e fala. Porque ele não consegue. Por isso que Jesus disse: deixai vir a mim aqueles que falam a verdade. Deixai vir a mim aqueles que não optam pela hipocrisia, que não optam pela falsidade. Pense nas 12 pessoas que você teria com você. É bom. O funil do tempo. Isso nos faz pensar quem nós realmente temos. A gente se engana com os números, minha gente. A gente se ilude com os números. Eu tenho 53 milhões de seguidores nas redes sociais. É meio Brasil. O que isso serve na hora da minha dor? Nada. Vaidade. Tudo é vaidade. A vida vai desnudando. A vida vai retirando os nossos apoios. Eu deixo de trabalhar, eu deixo de ter a minha utilidade, porque o meu trabalho me trazia utilidade. E muitas pessoas escolhem estar perto de mim, não é porque elas me amam, é porque eu posso oferecer alguma coisa a elas.
Com você também não é diferente. Se você deixar de fazer o que você faz, se você deixar de oferecer o que você oferece, quem fica até o fim? 12 pessoas, mas o funil vai se espremer um pouco mais. Se você tivesse que morrer agora, quem seriam os 3 que não iriam embora? Quem são aqueles que ficariam com você? Quem são aqueles que escolheriam ficar com você? Ou no Calvário de quem você escolheria ficar? É isso, minha gente. Viver sem ilusões. Porque quem sabe, dizendo assim, a gente entende onde é que nós devemos estar de verdade. Onde é que o nosso sangue tem que ser vertido. A quem eu preciso pedir perdão, pelo amor de Deus, antes que o dia termine. Porque eu não quero ir embora dessa vida com os meus rancores dentro do meu coração. Eu quero estar minimamente parecido com Jesus. E Jesus, mesmo tendo sido tão machucado, mesmo Jesus tendo sido tão injustiçado, Ele não partiu daqui magoado com ninguém, pelo contrário. Quem ficaria no seu Calvário? Me responda em silêncio, mas me responda. Porque essa resposta não é para o outro, minha gente. Essa resposta é para nós. Pela verdade sereis curados. Quando eu chego à conclusão de quem realmente está comigo, eu presto mais atenção no que eu faço com aqueles que escolhem estar comigo. Porque geralmente as pessoas que nós mais maltratamos são aquelas que não arredam o pé quando nós precisamos delas. Talvez a pessoa que você mais tenha machucado na sua vida tenha sido aquela que nunca desistiu de você. A verdade nos cura, minha gente. Às vezes nós damos um valor danado para quem só nós encontramos na festa, e não tratamos minimamente bem aquela que divide a vida com a gente. Para os outros o melhor sorriso, para os nossos dentro de casa o nosso mau humor, para os outros a nossa melhor versão, para aqueles que levam a vida do nosso lado, o nosso rancor, o nosso desamor, a nossa cara feia. Não permita que você vá embora desta vida sem saber quem realmente você tem. A quem você tem, a quem você realmente tem. Essa é a sua maior riqueza. É a riqueza que vem da cruz. É a riqueza que nos chega pelo Evangelho, quando Jesus nos ensina que é preciso ter um coração puro para dividir a vida com Ele. Ter um coração puro é saber quem é quem. É não perder tempo com aquilo que não edifica. É viver em perfeito acordo com o tempo. Sim. Porque eu espero que quando nós precisarmos nos despedir desta vida, a gente possa dizer, ainda que seja mentalmente, que na hora de chegar embora desta vida não haja nenhum arrependimento. Não vivi o que deveria ter vivido, não falei o que deveria ter falado, não fiz o que deveria ter feito. E o Djavan, grande compositor da nossa música popular brasileira, tem uma frase linda, minha gente, que é profundamente cristã, que eu quero que seja a minha última na hora de ir embora. Se eu tivesse mais alma para dar, eu daria.
E isso para mim é viver. Pode parecer estranho, mas eu nunca fui normal. Vamos no meio de uma missa dizer uma frase do Djavan. Fique em pé comigo e diga: Senhor, se eu tivesse mais alma para dar, eu daria. E isso para mim é viver. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Bem bonito. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Vinde a mim todos vós que estão cansados, abatidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que precisam colocar sobre o altar os nossos amores feridos, os nossos amores desencantados, tudo aquilo que nós hoje queremos oferecer ao Senhor, para que seja nele transformado. Sim, este é o momento de preparar a oferta, e nada pode agradar mais a Deus do que um coração arrependido. Eu quero apresentar hoje o meu coração arrependido por não ter amado, por não ter feito, por não ter falado, por não ter pedido perdão, por não ter concedido perdão. Eu quero apresentar o meu coração ferido, porque sei que esta Eucaristia é a oportunidade que eu tenho de ser curado em todas as minhas enfermidades emocionais. Tua mão desceu sobre mim E me retirou da escuridão.